Então, boa noite oficialmente a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Pessoal daqui presencial, da internet, mais uma noite abençoada de estudo, de aprendizados. Então, como a gente sempre faz, vou te convidar agora, a partir desse instante, trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e para o agora. Busque uma respiração mais tranquila e profunda, enche seu peito de ar e solte. E vamos começar relaxando seu corpo físico. Respire profundo e tranquilamente. Relaxe seus pés. E vai subindo esse relaxamento agora ao longo das suas pernas. Respirando profundo e tranquilamente. Você relaxa os pés, as pernas. Relaxa seu quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Você enche o peito de ar e solta. Você relaxa seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos braços, antebraços. Relaxando também suas mãos. Cada dedo das suas mãos. Você relaxa agora seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Isso, relaxe. Você relaxa seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso, relaxe. Enche o seu peito de ar e solte. E assim, com o seu corpo físico mais relaxado, isso possibilita que a sua mente fique mais tranquila, mais serena, mais leve. E então você entra em contato com a sua essência agora. Você entra em contato com o seu eu interior. E você então decide agradecer por mais esse dia que Deus lhe deu de presente. Mais esse dia de oportunidades, de aprendizados. Mesmo que o seu dia possa não ter sido exatamente como você esperava. Mas você teve mais um dia. Agradeça. Agradeça pelo teto sobre a tua cabeça, pelo pão na tua mesa, pelo colchão macio que te permite uma noite tranquila de sono. Agradeça pelo ar que você respira. E assim você visualiza aquela sua chama interior lá no íntimo da sua alma. Aquela pequena luz que reside no fundo do seu coração. Que tem a cor e a característica que mais lhe agrada, pois é sua. E com o combustível da gratidão, você vai fazendo com que essa chama, essa pequena luz vá expandindo. E essa luz vai crescendo, aumentando, expandindo. Quanto mais você agradece, mais essa sua luz interior vai aumentando. Até que ela alcance toda a extensão do seu corpo, todo o seu sistema. Até que você visualize ela envolvendo todo o seu corpo. Nesse processo de autoiluminação que você faz agora. Isso. E uma sensação de bem-estar vai tomando conta de você. Mas você continua alimentando essa luz com a gratidão. E ela continua aumentando. Então ela começa a envolver não só o seu corpo, o seu sistema, mas todo o ambiente em que você se encontra agora. Você vai irradiando a sua luz
em todas as direções, até que ela envolva todo o ambiente, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina e aquece tudo à sua volta, tudo e todos à sua volta. E então a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado. E cada um de nós, nesse momento, vamos nos conectando às nossas luzes, seja presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente, formando assim uma linda corrente de luz que nos conecta à espiritualidade maior e com certeza nos liga, nos leva a Jesus. A luz dele, nosso grande mestre e amigo, trocando assim sensações, cura, equilíbrio, paz de espírito, bem-estar. E nesse processo, uma sensação de plenitude começa a tomar conta de você. E aí surge ainda mais a vontade de agradecer por essa experiência tão abençoada. Então, oficialmente agradecemos através da oração que nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche seu peito de ar e solta, volta a perceber o seu corpo agora, vai percebendo seus membros, o peso que seu corpo faz onde você está sentado, sentada, e assim, se reconectando ao seu corpo físico. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Boa noite a quem chegou aqui durante a irradiação. Boa noite, sejam bem-vindos. Agora estamos irradiados e preparados para o nosso estudo abençoado. Muito bem, pessoal. Continuando aqui no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no item número 18, o bem e o mal sofrer. Só para a gente dar uma relembrada, né? Semana passada a gente falando sobre esse item 18, que é o bem e o mal sofrer, o seu primeiro parágrafo. E os Espíritos nos ensinam que sofrer, o fato de estarmos encarnados já é um sofrimento, né? Porque a encarnação, o corpo material, né? A vida material é uma prisão para o espírito, é um cárcere para o espírito, né? Nós temos muitos recursos, a nossa alma é muito rica, vários recursos que no corpo ela é tolhida desses recursos, né? Então, o corpo nos limita muito. E só o fato de estarmos presos ao corpo físico, recebendo essa limitação na qual nós estamos incumbidos neste momento, já é um tipo de sofrimento para a nossa alma, né? Que não pode gozar de todos os recursos que ela tem. Então, todos nós, encarnados, passamos por algum tipo de sofrimento. E o legal que a gente falou na semana passada, o sofrimento, os desafios, as expiações, as provas, sempre vão acontecer no nosso atual estágio evolutivo. Né? Os desafios sempre vão surgir. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma dor, por um desafio, por um sofrimento? Agora, como sofrer é uma escolha.
como receber o desafio, a prova ou a dor e como interpretá-la é uma escolha. Por isso, o bem e o mal sofrer. Você escolhe o significado que você dá para a dor que você sente atualmente. Né? Um exemplo aqui prático. O atleta que está se preparando para uma... A gente falou sobre isso, né? Que está se preparando para uma corrida, que está ali se esforçando no treino, aquele treino exaustivo. Ele vai ou não vai sentir dores? Muitas. Porém, ele não interpreta aquela dor como um sofrimento absurdo e limitante. Ele interpreta aquela dor como fazendo parte do processo. É um processo que ele precisa passar, que aquela dor vai possibilitar o corpo dele se fortalecer mais para ele estar mais preparado para a prova que ele vai enfrentar, o desafio. Né? A injeção, a gente falou da injeção também, né? Eu vou tomar uma injeção muito dolorida, mas eu sei que aquela injeção vai me curar do meu mal, da minha doença atual. E vai doer, mas eu vou passar, eu não vou dar tanto valor na dor assim. Vai doer, vai me incomodar na hora, mas eu sei que vai passar e é para o meu bem, é para um bem maior, né? Então, isso é o bem de sofrer. É quando você tem a aceitação da dor, do sofrimento, aceitação não no sentido de conformação, mas no sentido de entender que essa dor é passageira. E que se Deus permite você vivenciá-la, é porque tem ali um objetivo maior, que é o seu aprendizado. Esse é o bem sofrer. E o mal sofrer? Meu Deus, por que eu? Meu Deus, eu não mereço. Por que você está fazendo isso comigo? A culpa é do fulano, que não me deu atenção, não me ouviu. A culpa é da minha esposa, que não me apoia. Aquela carrasca. A culpa é do meu marido, aquele ingrato, aquele grosso, né? Que não me apoia em nada, não me compreende. Esse é o mal sofrer. É quando você recebe a dor e você dá tanto valor à dor, você não se enxerga merecedor dela, porque você acha que você é melhor do que todo mundo, até melhor do que Deus às vezes, e não aceita os desígnios de Deus, e você reclama, você se revolta, se rebela. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, que é o mal sofrer, aí que a dor aperta. Mas aperta para valer. Quanto mais não conformamos com a dor, mais ela dói. Tá vazado, não tem problema. Depende da forma que você extravasa. Não, tipo assim, nossa, tô doendo. Pronto, só isso. É natural, né? Porque né? eu dói. Ela falou do físico. Porque eu sinto muito, né? A dor vindo e você, às vezes o choro, né? Porque às vezes a dor é muito forte. E o choro ali, né? Você tá sentindo mesmo aquilo. Claro, isso é natural. Você tá sentindo dor. Você não vai ficar sorrindo. Porque, tipo assim, eu não reclamo, né? Tipo, falando, que agora, tá doendo, e aí, às vezes, a dor tá tão aguda que você chega a chorar. Só que o choro, o desabafo é uma coisa. Mas no seu íntimo, você sabe que daí a algum tempo, isso vai passar. Mais cedo ou mais tarde, vai passar. Agora, chorar, desabafar, por exemplo, reclamando, xingando, culpando os outros, questionando a Deus. Por que, meu Deus, eu não mereço isso? Ou então, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano que fez isso comigo. Percebe? Aí você não está desabafando, você está reclamando. Né? Fala, Diogo. Isso aí seria, para mim, o exemplo daquelas pessoas. Você chega e como é que você está? Tá ruim, tá dor aqui, tá difícil ficar disso. Reclamo de tudo. Famoso
Já viu? Lembra aquele desenho antigo, Hard Lip? Exatamente. O Hard é aquele que, ó céu, ó vida, ó azar. Né? O Hard. Você cumprimenta a pessoa. E nada dá Tudo certo. bem, É o famoso Zé Vitiminha. Maria Vitiminha. Tudo é vítima. Ele concorre com quem sofre mais. Você fala para ele assim, nossa, acordei com uma dor aqui, ó. Estou com uma dor nos rins. Isso não é nada, já perdi 3 rins. Nem 2 não, 3, perdi 3 rins. Meu coração já estou quase perdendo ele também, sabe? O vitiminha, pessoa que faz vítima demais, ela parece que ela tem prazer em se colocar como um coitadinho, uma coitadinha. Ela vive o seu dia vivendo e estimulando a dor. E ela acha bonito se colocar nessa posição. Não é que ela acha bonito, é porque existe um ganho secundário nesse processo. Como assim? Ah, eu estou sofrendo. Ah, minha vida é difícil. Aí as pessoas se compadecem, começam a ajudar. Começam a passar a mão na cabeça. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes na intenção de ajudar, você está fazendo a pessoa piorar. Ah, está naquele processo de vitimismo, você fica, ô, coitadinho. Vem cá, toma, eu vou te dar isso aqui na boquinha, vem cá. Você não está ajudando. Você está estimulando ela a continuar com aquele comportamento que está sendo nocivo para ela. Se vitimizar. É o ganho secundário, porque aí todo mundo fica com dozinha, entende? Isso é péssimo. É péssimo. Se a pessoa aprender a interpretação positiva, como falou, comenta, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Se você puxar coisa boa para você, a tendência é melhorar, viu? Você pode estar no 1. É você com seu eu. Exatamente. Você tem que expor diferente, porque você está achando coisa boa para você. Eu tenho um amigo que eu com você não está bem. Dentro no mal, entendeu? E essa pessoa está falando você de boa. As pessoas não conseguem. Sabe por que muitas das pessoas elas gostam de ficar no coitadinho, no vitimismo? Porque você agir dói mais. Sabe, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se esforçar, você tem que aprender algo novo, você tem que correr atrás para mudar a sua vida, né? Isso te tira da zona de conforto. E dói também, crescer dói. Então a pessoa, ao invés de gastar energia se esforçando para melhorar e para corrigir suas imperfeições, ou para fazer algo, ou aprender algo que ela precisa aprender para mudar a vida dela, é mais cômodo reclamar e se colocar no papel de vitiminha, de dodóizinho. Tipo, se eu ficar lá deitado no sofá reclamando, é mais cômodo do que eu ter que me esforçar, levantar, procurar trabalho, fazer algo, percebe? Então, é muito fácil a gente se colocar nesse tipo de comportamento. Diga. Também que quando eu começar a compreender que a dor é uma bênção, até quando a doutrina explica, você vê, você tendo a aceitação da sua evolução espiritual, a gente vê que aquela provação e expiação que a gente considerava uma montanha é uma pedra para se fortalecer no caminho da vida. Exatamente. Esse é o único objetivo da dor. Ser não um obstáculo para nos parar, mas o obstáculo para nos fazer crescer, subir. É difícil subir a escada, né? Dói os músculos, dói a perna, mas você está subindo. Percebe? Dói. Chega uma hora que você cansa, você tem que subir mais, e a perna já está doendo, está latejando. Isso, cansaço, só que você está subindo. Fica parado olhando para a escada. Ai, queria tanto subir aquela escada. Não tem coragem. Mas não vai nem... Não tem coragem nem... Percebe? É mais fácil reclamar. É mais fácil vislumbrar. Mas eu não dou conta. Não é para mim. Quantas vezes você já falou isso para você? Quantas vezes a gente falou para você que algo não é para você? Aí eu pergunto, Deus fez diferente das outras pessoas?
Ele te deu os mesmos recursos que ele deu para qualquer ser humano. Nós somos únicos, sim. Únicos no sentido de que cada um de nós temos a nossa forma de enxergar a vida, os nossos gostos. A gente falou, né, semana passada, fulano gosta de... Uma pessoa gosta de jiló, outra não gosta. Um gosta da pimenta, outro não gosta. Então, assim, nós somos únicos no sentido de que somos individualidades. Potências inteligentes, potências individuais, criadas para desenvolver e crescer. E cada um tem a sua percepção. Porém, os recursos humanos, todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de aprender. Todos nós temos a capacidade de falar, de enxergar, de ouvir, de andar, de ter o raciocínio lógico, de ter a percepção do ambiente à nossa volta, né? Então, nós temos, os recursos foram nos dados de forma igual. Cada um é único, mas somos seres humanos que têm capacidades, as mesmas capacidades. Por exemplo, se uma pessoa é capaz de aprender a tocar piano, se ela foi lá e aprendeu, ela está provando que é possível. Se alguém foi lá e subiu o Pico Everest, é desafiador, é difícil, mas a pessoa subiu, ela provou que é possível. Que é claro que não é qualquer um que vai subir, mas se a pessoa tiver a mesma determinação, o mesmo esforço, o mesmo treinamento que aquela pessoa que subiu o Pico Everest tiver, você também sobe. Agora vai depender da sua vontade, do seu esforço, Disciplina. da sua disciplina, do seu mérito. Nossa, acho tão lindo, olha aquela nadadora que faz aquele nado sincronizado, olha que lindo, aquilo não é para mim. Enquanto você disser isso para você, realmente não vai ser para você. Sabe por quê? Aquele que diz que é capaz, que dá conta, e aquele que diz que não é capaz, que não dá conta, os dois têm razão. Porque está aqui. Se eu falo para mim mesmo que eu não sou capaz de algo, eu estou falando isso para mim, como é que eu vou ser? Eu estou me limitando, eu estou colocando bloqueio. Agora, se eu acreditar que eu sou capaz, eu faço. Ah, mas eu não sei. Ou a gente sabe, ou a gente tem a capacidade de aprender para saber. Ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu sabendo. Né? Ah, como é que o engenheiro consegue construir um prédio de 20 andares? Ele nasceu sabendo engenharia? Não. Ele estudou quantos anos? Ele se esforçou na faculdade, nos estudos. Quanto tempo? Depois estágio, né? Por todos os processos que ele passou, que foram dores, desafios e aprendizado para ele ser capaz de construir um prédio de 20 andares. Né? Então, é esforço. E aí, quando a pessoa vê que ela tem que se esforçar, ela acha mais fácil se vitimizar, reclamar. Não, não é para mim. Não, não posso. A mudança da sua vida está única e exclusivamente nas suas mãos. É você que decide que momento começar, como começar, quem procurar para te ajudar a começar. Mas o importante é começar. Até a gente estava conversando aqui do violão, né? Ah, mas no começo o dedo é duro, você não consegue ali, não tem agilidade, mas com o esforço, com a repetição, com a disciplina, você vai criando agilidade, vai criando flexibilidade nos músculos dos dedos e sua mão vai ficando mais leve, mais flexível. Quando você vê, você já está tocando. Isso não é só numa coisa ou noutra, é tudo na vida. Tudo. A prática leva à perfeição. Aliás, isso explica o motivo de estarmos encarnados. É para isso que a gente está encarnado. Para exercitar, para trabalhar, para estudar, para aprender, para desenvolver. A reencarnação nos permite fazer isso através de uma professora muito importante chamada dor. A dor é a nossa grande professora. Ah, eu vou treinar o violão, meu dedo dói.
mas é a dor que está ali para que você continue praticando até você vencê-la e ter destreza para tocar. Ah, mas eu tenho que estudar engenharia para construir um prédio? 5, 7 anos estudando estágio, e aqueles cálculos, vou fazer cálculo de 5 páginas, um cálculo. Como é que eu vou conseguir aquilo? Disciplina, esforço, estudando, pegando firme, levando a sério, tirando as dúvidas com o professor, com os colegas, com mentores, né? Vontade, né? Até é a vontade, Vontade. é o esforço, é uma lei do universo, o mérito. Então as dores vêm justamente para nos fazer crescer. Entender isso nos faz praticar o bem sofrer. Sabendo que aquela dor, que aquele momento, aquela dificuldade, aquele desafio, por mais que esteja incomodando, por mais que pareça difícil, primeiro, é momentâneo, segundo, é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento. Senão, Deus não permitiria você passar por isso, porque Ele não está te punindo. Em nenhum momento Deus está te castigando, está te dando oportunidade. Oportunidade de você aprender. Nem que seja para você aprender a não errar mais. É um aprendizado. É um aprendizado. Tudo na vida passa, né? Tudo passa. Lembra da frase do Chico? Nada parado. Isso também passará. Fala, Selma. Wellington, uma vez na reunião lá no Chico, ele falou para a gente que o sofrimento é a cura para nossa alma. Então, se cada um entender isso, vai ser bem mais fácil, né, passar por cada sofrimento, né? Então, assim, Deus nos concede a cada dia, né, uma página, né, de vida, né, no livro chamado Tempo. Então, a gente tem que procurar amenizar, entender, né, que tudo que a gente está passando hoje, um dia vai passar, né? Acaba, o sofrimento passa. E a gente entender que isso é a progressão da nossa alma, né? É para o bem da nossa alma. Então, o ser humano, às vezes, esquece muito, só reclama da dor e tudo mais, e esquece que isso é bom para a nossa própria evolução, né? A evolução da nossa alma. Com certeza, Selma. Isso mesmo, é para a nossa alma. Diga, dona Generosa. Humberto de Campos nos diz, numa historinha, eu vou simplificar, Jesus curava os leprosos. Curou os 10, apenas um voltou para agradecer, que era o samaritano. Mas tinha um outro, Hanã, chamado Hanã, e ele estava já quase para desencarnar. E Jesus foi visitá-lo e ele implorou de todas as formas: Senhor, me cure, Senhor, me cure. O Senhor já fez tantas curas, eu não quero morrer, eu não posso. Ah, Hanã, mas eu vou te curar, sim. Ah, então eu vou aguardar a cura. Aí Jesus estendeu as mãos, fez a prece, a oração, e nisso Hanã começou a desencarnar. Aí, quando ele viu que o pedido dele era o contrário, ele queria curar o corpo, Jesus disse: Hanã, bem-aventurados os aflitos, né? Você vai curar não o seu corpo, mas você precisa curar a sua alma. E assim Hanã desencarnou nos braços abençoados de Jesus. Que bênção, hein? Que bênção, hein, dona? Aí Jesus curou, foi a alma dele que ele precisava. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Fala, Jorge. É interessante a gente, com o estudo, com o aprendizado, né, a gente aprender a encarar a dor, não como dor, como mestra do sofrimento, mas, ao invés disso, a gente encarar como oportunidade de crescimento, oportunidade de redenção. E sabe que é muito difícil a gente, no atual momento que a gente está de evolução, a gente conseguir entender isso. Mas se a cada vez que a gente volta na carne, a cada encarnação, a gente aproveitar essas oportunidades de crescimento, de burilamento, de desenvolvimento da nossa alma,
né? Espelhando os exemplos de Cristo, espelhando nos exemplos, os grandes exemplos, né, da humanidade, a gente vai começar a enxergar as oportunidades que a gente tem de crescimento, né? Já que a encarnação, a escola humana, né, a gente está aqui para aprender, não é isso? A gente está aqui para resgatar, para desfazer, às vezes, uma boa parte das bagunças que a gente fez, né? E para desenvolver as nossas potencialidades da alma, porque o nosso destino, a nossa destinação é chegarmos ao Pai, né? É sermos ali, ombrearmos com Jesus. Isso não agora, evidente, mas fazendo, assim, essa explanação a respeito disso, quando nós compreendermos que a dor é oportunidade, isso para cada um de tempos em tempos. É lógico que cada um tem um tempo para poder entender isso, né? É fácil falar, mas é difícil estar na pele de quem está, às vezes, passando por tais condições. Mas quando a gente começar a entender isso e trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente vai conseguir, ao invés, como a gente falou mais cedo, né? Ao invés de reclamar, de maldizer, agradecer a Deus as oportunidades que a gente recebe a cada dia, a cada instante. Perfeito, Jorge. Perfeito. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Laura, você levantou a mão? Você vê, eu queria complementar os desafios, as limitações que a gente tem. É para a gente superar. É para a gente superar. Qualquer dificuldade que você passe na vida é para tu superar, para você melhorar. Eu tenho problema auditivo na minha família. Me impediu de ser policial? Não. Me impediu de seguir a minha vida normalmente? Não. Mas eu nunca me fiz de vítima. Eu nunca fiz de vítima. Eu fui para a faculdade, mesmo com o problema da audição, sentava lá na frente, estudava, tirava nota, dava mais trabalho para aprender, lógica dá. Lógica dá. Daí se a pessoa fala baixo ou a pessoa me vira de costas, meu Deus do céu, é complicado, né? Mas é coisa assim que eu não deixei me abater. Foi uma limitação que eu sempre tive, eu tive desde os meus 21 anos aí, mas eu não me deixei me abater, eu superei ela. Foi um obstáculo que eu precisei ter para superei ele para conseguir dar mais valor à fala, à leitura, a escutar as pessoas, entende? Então, o que acontece na tua vida, qualquer limitação que você tenha, é um obstáculo para você superar. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Isso se chama resignação. É você aceitar, mas não para conformar e ficar parado se vitimizando. É aceitar, entendendo que aquilo é para o seu bem maior, para curar a sua alma, né, como a Selma diz, mas aceitando aquilo como um processo que vai te fazer crescer e lutar para superar, porque justamente nessa luta para superar aquilo é que você cresce, é que você tira o aprendizado necessário e se desenvolve, né? Muito bem. Fala, dona Generosa. Aí eu, de novo, eu gosto de falar rapidinho. Nos evangelhos, Mateus, conta-nos, eu simplifico para não demorar. Conta que Jesus foi cear na casa de Simão o leproso. E lá chegou Maria de Magdala e lavou os pés de Jesus com a água de nardo. Mas o importante não é isso. Naquela época, todos os leprosos tinham que viver no chamado Vale dos Imundos. E aí, mas por que Simão leproso morava na vila principesca dele? Porque ele era rico. E ninguém ousava tirar Simão o leproso. Agora fica a pergunta, se Jesus curou 10 leprosos ou outros leprosos, por que Jesus não curou Simão o leproso também? Porque a doença para ele era para curar o seu orgulho, egoísmo e vaidade. Muito obrigada. É isso aí, tá vendo? A doença, no caso dele, era para curar as dores da alma, as imperfeições da alma, orgulho, vaidade, egoísmo.
E Jesus perguntava, você acredita que vai ser curado? Porque se a pessoa não acreditasse, também ele não curava. Porque é a fé, né? Ele instigava a pessoa a buscar a fé dela, para que ele realizasse a cura. Bom, vamos à leitura aqui do segundo parágrafo do item 18. Então, só para fechar, ou seja, todos nós reencarnamos com determinada tipos de prova que nós sabemos que vamos passar. Que Deus permite passarmos porque Ele sabe que nós temos condições de superá-las. Caso contrário, Ele não permitiria que passássemos. Famoso ditado, todo mundo conhece. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, se você enfrenta qualquer coisa na sua vida, por mais difícil que pareça, se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você dá conta. Agora, resta você acreditar nisso. Né? Vamos lá. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. A coragem moral que ele está falando aqui, tá? Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, eu não sei falar em francês não, tá? 1863. A gente entra numa questão que é a principal de todas. A gente está falando de dor, de sofrimentos. Só que a gente falou muito da dor física aqui. Só que a dor moral, ela é muito pior do que a dor física. Ela vai mais fundo. Ela é capaz de nos prostrar muito mais que a dor física. Porque a dor física, dependendo do tipo da dor, você ainda consegue fazer algo. Ah, tô com uma dor de cabeça muito forte, mas você se esforça com um jeitinho, você vai, consegue até trabalhar. Mas a dor moral, ela te derruba. Ela te derruba. Então, o que ele fala aqui, né? Que vem muito em conta que a gente falou do vitimismo, né? O soldado de frente à batalha. Ele quer ir para a batalha. Como assim? Ele quer lá enfrentar inimigos, correr o risco de morte. Porque se ele ficar parado lá, a vida dele não vai mudar, ele vai continuar sendo aquele soldado de sempre. Talvez até rebaixado, dependendo do general que ele tiver. Né? Ele precisa mostrar coragem. Ele precisa se desafiar para ele subir no posto dele. E aí ele fala, mas a coragem de que realmente precisamos não é mais para enfrentar uma batalha sangrenta. É a batalha das amarguras da vida, que testam a nossa moral, que nos faz nos colocar frente a frente com nós mesmos, desnudos, olhando frente a frente as nossas imperfeições, sem máscaras.
os desafios da vida nos colocam nesse ponto. É como se a vida colocasse o espelho diante de nós mesmos para que pudéssemos enxergar onde nós estamos verdadeiramente errando. E esses erros que causam as falhas, que nos causam os desgostos e as amarguras que sofremos. Joana de Ângeles nos ensina que todas as doenças, todas, ela fala todas, independente se é física ou moral, tem causa na mente. Todas. Espírito. Ah, mas eu estou gripada, é por causa da minha mente que causou a gripe? É. Somente. Por quê? Porque a sua mente, às vezes, num processo de vitimismo, de negativismo, num padrão vibratório que você se encontra mais baixo, ou seja, enxergando o lado ruim das coisas, se vitimizando, reclamando, sofrendo, não consegue perdoar, reclama demais, você fica numa frequência muito baixa. Aí vem raiva, vem medo, vem desespero, vem agonia, vem rancor, vem ressentimento, vem tristeza. Todos esses sentimentos são de baixa vibração. Sentimentos de baixa vibração que nutrem pensamentos de baixa vibração, que refletem no seu corpo, diminuindo a potência do seu sistema imunológico. Diminui a sua capacidade de defesa física do seu corpo, do seu organismo. Portanto, uma gripe que você pega, você estava com o sistema imunológico mais baixo. Se você estava com o sistema imunológico mais baixo, o que você estava pensando, sentindo que fez o seu sistema imunológico se abaixar? Para que você contraísse aquele vírus e aquele vírus conseguisse se multiplicar no seu organismo, causando a gripe. Todas as doenças são de cunho mental, moral. Todas as dores que passamos são causadas pelas nossas imperfeições morais, pelos nossos maus hábitos, pelos nossos comportamentos equivocados. Inclusive o suicídio. Principalmente. Né, cara? Suicídio, ele teve a intenção, né, de desistir da vida. Desistir da vida. Na verdade, ele não queria desistir da vida, ele queria se livrar da dor. E ele confundiu. Só que a dor para ele ficou tão forte, tão forte, tão forte, que ele só enxergava ela em todos os aspectos, em todas as direções que ele olhava. Então, como ele só enxergava a dor, ele confundiu a dor com a própria vida. E ele achou que se ele tirasse a própria vida, ele perderia a dor. Lê do engano. Lê do engano. Diga, dona Generosa. Bom, eu espero não estar atrapalhando, né? De jeito nenhum. Então, é só uma pincelada para saber quem foi Lacordaire. Lacordaire é Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Nasceu em 1802 e morreu em 1861. Era padre dominicano, orador brilhante, foi vigário em Notre-Dame de Paris, discípulo de Lamennais, que era padre também. Os padres desencarnaram, evoluídos, escreveram através de Kardec. Então, a última coisa, ele morreu em 1861 e ditou para Allan Kardec essa mensagem em 1863, 2 anos depois, para a gente ver a evolução dele. Muito obrigada. Obrigado, senhora, pelo complemento maravilhoso, gratidão. Eu só estou em dúvida, a cidade de Havre, né? Havre que fala, né? Havre, né? Que foi o local que ele trouxe essa mensagem para Kardec, foi em Havre. Eu acho que é assim que pronuncia. Bom, então o que acontece é exatamente isso. Quando nós vamos deixando as nossas imperfeições, todas elas, todas as nossas imperfeições morais, nascem de 2 principais, que segundo o Evangelho são as chagas da humanidade.
orgulho e egoísmo. Dessas duas grandes imperfeições nascem todo o resto. Todo o resto. Por causa do egoísmo, você fica impaciente, você se irrita com as outras pessoas, que você não quer que alguém pegue algo que é seu, ou que você acha que tem o direito de ter algo que às vezes você nem tem direito de ter. Por causa do orgulho, você se enxerga melhor que o outro, você acha que o outro nunca tem razão, você que é o dono da verdade absoluta, então você se compara com Deus. Então, nesse orgulho, que você desperta também impaciência, a revolta, e esses sentimentos te fazem ter comportamentos que você vai repetindo, que você vai repetindo, que você vai repetindo. Só que chega uma hora, os maus hábitos, os maus comportamentos, chega um ponto que o corpo não aguenta e acaba refletindo no corpo. E aí desencadeia em alguma doença, até mesmo física. Começa pelas doenças mentais, psicossomáticas, psicológicas, e acaba desencadeando até mesmo no físico. Por quê? Quem que pensa? Quem pensa, gente? É o corpo? É o cérebro que pensa? Vocês acreditam que o cérebro pensa? Quem pensa é a mente. E a mente é de quem? O espírito. O cérebro é apenas uma ferramenta que transmite esses pensamentos. Ele é uma ferramenta. Mas o pensamento está no espírito. O seu íntimo, o seu foro íntimo, o seu eu interior, sua alma. Então, esses pensamentos nocivos, pensamentos negativos, crenças limitantes, aquilo que a gente estava falando aqui, não é para mim, eu não dou conta, eu não sou capaz. Você fica repetindo isso para você. Você fica trazendo coisas negativas para você. E essas energias negativas, você vai absorvendo elas, O primeiro que começa a sentir é o seu perispírito, seu corpo espiritual. E se você continua com o mesmo ato, repetindo, isso vai acabar, mais cedo ou mais tarde, refletindo no seu corpo físico. Nossa, Deus falou que a mudança, está dizendo, muda, não vai dar certo. Muda, e você não muda. Seu sistema está pedindo, para, e você está lá. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu começo a fumar. Meu sistema começa, para. Aí, às vezes, eu falo para mim mesmo, não, eu vou parar de fumar. Quando é daí 2 horas, eu estou fumando. Eu não consigo resistir. Eu vou me entregando ao vício. O meu sistema vai falando, para. Ele vai acendendo uma lanterninha lá dentro de você. Perigo. Você não para. De repente, essa lanterna vira uma sirene. Essa sirene vira uma orquestra dentro de você. De repente, desencadeia em alguma parte sua que te faz parar. Aí você é obrigado a parar. Aí a enfisema pulmonar aparece, aí o médico fala, ou você para ou você morre. E tem gente que continua, mesmo assim. Mas escolher, né? Você escolhe. Por isso que eu disse que o significado da dor, o que a gente faz com a dor é opcional. Entendeu? O bem sofrer ou o mal sofrer é opcional, é livre-arbítrio. É escolha. Escolha. Se já está doendo, eu não aguento isso mais. Dou um soco no enfermeiro. Eu escolhi dar um soco nele. Ele estava fazendo o trabalho dele. Percebe? Não, mas é porque estava doendo. Olha, eu pôr na culpa, eu tenho que pôr a culpa em alguém, tenho que pôr a culpa no outro. E o meu orgulho não deixa eu assumir que eu fui um ridículo, um ignorante, não aceitei a dor e pus a culpa no coitado do enfermeiro que estava fazendo o trabalho dele para me ajudar. Percebe a escolha? Mas está doendo demais, eu não aguento, eu vou tirar minha vida. Escolha. Livre-arbítrio. Mal sofrer. Vai chegar uma bifurcação. Você que pode você vai fazer. Né? Eu vou para cá, eu vou para lá. Que aqui tem muito mais pedra do que aqui. Mas às vezes mais pedra aqui, eu vou fazer coisas menos perigosas que aqui. Para aquelas pedras, você sabe que é menos perigoso. E encaminha naquele lado. E às vezes faz uma peça de escolha. E aí você me lembrou de uma outra passagem.
tem no Evangelho. A gente vai ver lá na frente da porta estreita. A porta estreita. Nem sempre é a escolha mais fácil. Nem sempre é o caminho mais agradável. Mas é o caminho que vai te levar a Deus. É o que o Jorge estava falando agora há pouco. É difícil, às vezes, você escolher crescer. Crescer dói. Agora, depende do que você vai fazer com a dor. Se você vai usar ela para te ajudar a crescer mais, ou você vai usar ela para ser um obstáculo definitivo para te parar. Todos nós sofremos enquanto encarnados. Sim. Todos nós. Todos nós. Aí me veio um pensamento agora. Eu já tive épocas de dos dois tipos de dores. A dor moral e a dor física. Então, da minha infância até uma certa idade, se eu for parar para pensar, quando a minha dor moral, entendeu, eu consegui resolver, começou a dor física. Entendeu? Porque a minha dor moral começou enquanto criança, quando eu perdi meu pai. Então, eu entrei em um processo de dor, né, da criança, que vai desenvolvendo, e dali você vai criando as suas dificuldades, os seus problemas, né? É tudo um contexto. Então, é como Sim. você leva a vida. Aí você entra na adolescência, adulta. Mas, hoje eu vou falar para você, eu prefiro muito mais a dor física, que ele acompanha e vê, que é difícil, do que aquela dor que eu já senti lá no passado, entendeu? Eu falo, aquela eu não quero. Entendeu? E não é só o fato de perder o pai, porque foi um trauma grande, né? Você entra com uma perda. Mas não é só isso, porque aquilo foi desenvolvendo, né, desencadeando várias coisas que eu fui tendo que lidar ao longo da vida. Sim. E a maneira de enxergar a vida. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, e foi uma luta. E eu te falo, se hoje eu estou na dor física, é porque eu venci a dor moral. Exatamente. Entendeu? Eu venci a dor moral. Dentro do que eu tinha que passar, eu consegui passar. Aí um dia ela me deu uma trégua. Entendeu? Só que dali, como se diz, de alguma forma eu ainda tenho alguma coisa que veio, mas a dor física foi mais efeito de aparicação. Passaram a mão na sua cabeça. Fazer tudo para mim. Viu? Viu o quanto você passar a mão na cabeça das pessoas, você mais prejudica do que ajuda? Com certeza. E por que vem o físico? E por que vem o físico? Mas aí não é culpa dele, não. Tá bem, ainda bem que você está falando isso. Não é culpa dele. Não. Por que vem o físico? Que eu acabei de falar. Mente, espírito, perispírito, corpo. Desencadeia no corpo físico. Por quê? O corpo e mente é um sistema só, está tudo interligado. O que acontece na sua mente reflete no seu corpo. O que acontece no seu corpo reflete na sua mente. Provavelmente, estou dando uma suposição, tá? Suposição. Provavelmente, talvez, essas dores físicas que você enfrenta hoje podem ser reminiscências dessas dores morais que você passou lá atrás. Consequências delas. Percebe? Porque, como Joana nos ensinou. Atitudes que eu tomei, entendeu? Então, causaram a dor física. Veio hoje a dor, hoje eu entendo, eu tenho essa percepção de, eu falo, ninguém tem culpa das dores que eu sinto. Sim. Entendeu? Dos problemas. E são todos de fundo neurológico. Emocional. As dores não são, tipo assim, é mais muscular, neurológico. São então, psicossomáticas. Então, está tudo interligado Sim. com a maneira, entendeu? De falar assim, toma uma atitude diferente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sair, vai não sei o quê.
e a pessoa não criar atitude, sabe? De ter atitude. Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Adoro ficar em casa. Para mim sair, eu tenho que ter motivo, senão eu não saio. Entendeu? E isso é um erro. Você tem que caminhar. Nossa, Se você me chamar para caminhar na rua, você está brigando comigo, porque eu não vou. Entendeu? Não vou. Eu caminho em casa numa esteira, mas na rua não. Mas percebe? E o nosso corpo é uma ferramenta que foi feita para se movimentar. Para se movimentar. Então, Nossa hoje mente também. Hoje eu estou colhendo fruto. Fruto Posso falar? De um certo conforto. Dessa inatividade. Da inatividade. Que quando, lá para trás, que eu tinha dor moral, que eu não tinha dor física, é porque o meu corpo vivia em movimento constante. Eu não parava. Entendeu? Então, o dia que eu parei, relaxei e ficou mais fácil desse lado, aí veio devagarzinho. Aí o seu corpo começou a reclamar, você não está dando atenção para mim. E assim, você nem presta atenção, entendeu? No que está acontecendo. Você vai entender isso lá na frente. Exatamente. Então é consequência. É, consequência. Porque é assim, gente, ó, a gente é um bando de teimosos, né? Todo mundo é um bando, nós todos somos teimosos, porque a gente, quanto tempo Jesus veio que ensinar as coisas para a gente? E até hoje a gente ainda está patinando para entender o que ele nos ensinou. Porque a gente tem mania de complicar as coisas, ao invés de simplificar, como Jesus fez. Ele magistralmente simplificou as coisas para nós. Olha quanto aprendizado tem num orar e vigiar. Se você for parar para analisar essa frase, caramba, dá estudo para um ano. Você entender o que é esse vigiar, entender todos os processos que o vigiar traz para você mentalmente, espiritualmente, fisicamente, a oração, a importância dela, os benefícios que ela tem, cara, dá muito pano para manga isso. Só que a gente tende a complicar as coisas por causa do nosso orgulho. A gente quer complicar, em vez de simplificar. Em vez de aceitar, ter resignação e seguir em frente. A gente quer buscar resposta em lugares que ela não está. Muitas vezes a gente busca resposta na própria matéria, sendo que a matéria é uma coisa apenas passageira. Estamos aqui de passagem. E a dor física, né, como a gente falou aqui, como tudo que é material vai passar. Pegando o exemplo da Dona Generosa, do caso lá, de Jesus, né? Ele pediu a cura da dor. Jesus ajudou ele a desencarnar. Porque aquele corpo já não podia se curar mais. Jesus sabia disso. Então ele ia se livrar da dor física ao desencarnar, porque ele já tinha passado o que ele precisava passar. Jesus o ajudou nisso. Ele o ajudou nisso. Então, vai passar. Ah, mas eu estou com câncer terminal. Vai passar rapidinho. Entendeu? Vai passar rapidinho. Você vai morrer. Mas eu porque você vai desencarnar, também. O seu corpo vai passar. Esse corpo doente, que essa doença que não tem como curá-la fisicamente, como diz a Selma lá atrás, é uma doença que existe, que Deus te permite vivenciar ela, mesmo que ela vai tirar sua vida, ela existe ali para curar a sua alma. E também é momentânea, porque a hora que o seu corpo falecer, cessa a doença. Então você vai se livrar dela. Vai passar. De um jeito ou de outro, vai passar. Não, engraçado que a gente quer ficar e a gente tem um fluido vital e a gente não cuida desse fluido vital. E insiste em querer ficar. Olha como a gente é contraditório, não consegue entender, compreender isso. A gente passa a vida inteira desperdiçando vida e quer continuar vivendo mais. Não é assim? Que é a fórmula da imortalidade. Como se não fôssemos seres imortais. Eu vi uma palestra, né? A irmã chegou e falou para ele que eu morrer, que está com câncer. Ele falou assim, mas eu também vou morrer. E eu não tenho câncer. Eu também vou morrer. E tem sentido, né? Total, Não quer morrer, não. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer porque eu tenho câncer, mas eu também vou morrer e eu não tenho câncer. Eu não tenho câncer. Aliás, a única certeza que a gente tem é essa, né?
Aí eu falo para ela. A única certeza que nós temos é essa, que nós vamos morrer. Esse corpo vai embora. Né? Diga, Selma. Wellington, você falou aí, eu lembrei do fato que aconteceu com a minha finada sogra. Ela desencarnou com câncer e ela foi uma pessoa que nunca reclamou. Ela sabia que ela estava com a doença, nunca perguntou para nós o que ela tinha, nunca perguntou para nós o que ela tinha. Eu te falo por isso, porque fui eu que entrei com ela no Hospital Eliangote, eu saí com ela o dia que ela teve alta, eu entrei de novo com ela quando ela internou e eu saí com ela desencarnada. Hora nenhuma ela reclamou da doença, da situação que ela estava. A única coisa que ela falou para mim, no dia que ela desencarnou, que a hora que eu cheguei, que naquela noite meu cunhado dormiu com ela, eu falei para o Kleber, eu chamei o Kleber no canto, eu olhei ela, falei para o Kleber, Kleber, sua mãe vai desencarnar hoje. Foi dito e certo, a única coisa que ela pediu para mim, Selma, lê o evangelho para mim, porque eu levei o evangelho para o Eliangote e eu colocava na gavetinha que ficava do lado, naquela mesinha. Então, eu sempre lia. E algumas vezes, né, poucas vezes, alguém ficava lá com ela para tocar comigo. Porque naquela época eu tinha feito cirurgia no braço e eu estava com o braço operado. Mas mesmo assim, cuidei dela. Às vezes, chegou uma certa época, ela falava assim, não, gente, não precisa ficar aqui não, pode deixar que a Selma fica. Porque eu acho que em mim, ela estava sentindo que eu estava ali apoiando ela de alguma forma, né, fazendo as minhas preces, fazendo as minhas orações, né, abrindo o evangelho, lendo uma palavra para ela, para quê? Para poder amenizar, né, o sofrimento que ela estava passando ali, né, para poder curar a alma dela. E ela foi uma pessoa que aceitou com muita resignação o que ela estava passando, que hora nenhuma ela reclamou dor, hora nenhuma ela gesticulou, falou por que ela estava naquela situação, por que ela estava passando por aquilo. Então, por isso que eu falo, que Chico sempre falou, gente, tudo tem um porquê. Nosso sofrimento é a cura para a nossa alma. E eu acho que a minha sogra passou por isso de uma maneira extraordinária. Ela não deixou passar batido a chance que ela teve de reencarnar de novo. Que maravilha, né? Que benção. Uhum. Que bom que ela teve essa consciência do bem sofrer, né? Uhum. Consciência do bem sofrer. É isso aí, pessoal. E chegou a nossa hora de terminar, infelizmente. Dá vontade de ficar aqui, mas a gente precisa fazer o encerramento. A gente vai fazer o encerramento agora. E eu queria pedir que, assim que a gente terminasse aqui a oração de encerramento, quem não puder ficar para as psicografias, desse um tempinho que eu tenho um recadinho importante para passar para vocês. Tá bom? Eu vou chamar o nosso grande amigo aqui para a gente fazer o nosso encerramento de hoje. Oi, Alexandra, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Wellington. Na hora que você for passar o recadinho, eu também quero passar um recadinho pro pessoal. Tá bom? Tá, aí depois você termina, eu o mesmo. Eu acho que é o mesmo, mas tá certo. Se for o mesmo, melhor ainda. Pode passar. Obrigada. Tá bom. Tá bom. Você tem psicografia hoje? Tem 2. Ah, então tá bom. Eu vou te chamar, então. Só que eu tô terminando de desenhar ainda. O pessoal pode ir lendo aí, viu? Obrigada. Tá bom. Beleza, obrigado a você. Então, vou convidar vocês agora a novamente agradecer. Respire fundo, enche o seu peito, para e solte, e entre em contato novamente com a sua essência, aquela sua essência divina. Te convido juntamente comigo a agradecer ao nosso grande mestre e amigo Jesus por mais essa noite abençoada de aprendizados, de troca, de compartilhamento de conhecimento. Esse momento tão
maravilhoso e abençoado que tivemos aqui, que merece toda a nossa gratidão por essa oportunidade. Então agradeça do fundo do seu coração e faça que essa gratidão, mais uma vez, possa ser o combustível, a lenha que vai pôr fogo nessa chama sua interior, fazendo com que a sua luz possa crescer e aumentar cada vez mais, até que ela novamente envolva não só o seu sistema, o seu corpo, mas envolva todo o ambiente em que você se encontra, irradiando em todas as direções. Irradie a sua luz agora, usando a gratidão como combustível. Faça com que ela se expanda cada vez mais, envolvendo todo o ambiente que você se encontra. Isso. Com todo o seu amor, gratidão, com o pensamento em Jesus, como se Ele estivesse agora estendendo os braços para você, te chamando para um abraço, um forte, caridoso abraço. E a sua luz assim vai só aumentando, e nós vamos nos conectando uns aos outros, seja fisicamente, espiritualmente ou virtualmente, formando então uma linda corrente de luz. E nessa corrente de luz, nós buscamos o alto equilíbrio, a cura, a sensação de bem-estar, que vamos trocando essas impressões abençoadas entre nós, trocando esses sentimentos mais elevados entre nós, promovendo muita cura. Isso, irradie. E neste momento te convido a usar da sua vontade, do seu livre-arbítrio, para que, numa vontade coletiva, nós possamos direcionar essas nossas luzes, essa corrente maravilhosa de luz, ao alto, ao firmamento, para que essa corrente de luz busque os guardiões do nosso planeta, os anjos que nos guiam, que cuidam de cada um de nós, fazem parte do exército de Jesus, que eles recebam essa corrente de luz agora e possam potencializar essa corrente de luz, devolvendo para o planeta em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança, que possam irrigar todo o planeta com essas gotas de esperança, acolhendo todos os nossos irmãos em humanidade, todos aqueles que sofrem, que fazem, enxergam a dor como um momento tão difícil, limitante. Seus corações estão petrificados pela desesperança, que eles recebam essas gotas de esperança, acalentando seus corações e seus corpos agora. E os nossos irmãos que passam pela maior pandemia que o planeta já viu, que é a pandemia da depressão, recebam essas gotas de esperança agora também, aliviando, confortando, dando forças para continuarem, instigando neles a fé de dar o próximo passo e entender que isso vai passar. E em especial nós pedimos para os nomes da nossa lista de orações, que as equipes espirituais benéficas desse planeta possam visitar cada um desses nomes, confortando e amparando cada um deles. David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Manuela Zambujo Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fukuda, Marlos Ferreira Maia, Paulo Matos, Bete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Pedro Barcelos Filho, Walter Barcelos, Maria Abadia Corrêa de Azevedo, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Francisco Simão, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas,
Elisete Ferreira da Silva, Arthur Medeiros da Silva, Maria do Lado Pereira, Maria Persiliana Pereira, Luciana de Martino Nogueira, Claudete Alves de Paula, Pedro Barbosa, Camila Fidelis, Aniter Afonso Gonçalves, Danilo Ullman, Mariana Ristelli Teixeira, Andréia Ristelli Teixeira, Pedro Gilberto Cândido, Maria das Graças Vieira, Daniele Flávia Amaral, Pedro Henrique, Isaac Rodrigues da Silva, Juarez Viriato Mendes, Maria Margarida de Souza Leal, Arlinda Tavares da Silva, Alexandre Juan Lucas, Elaine Caixita Lima Lucas e os nossos irmãos desencarnados, Vitor do Rios, Carlos Alberto de Souza, Deusa Faria, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças, Emanuela Fragoso, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Pedro Henrique Molina dos Santos, Isaac Queiroz Lanes Torres, Luciano de Carlo Lanes Torres, José Mozart Rafael, José Osvaldo Ribeiro Jordani, Maria Custódia Rodrigues Rezende, Guilhermina de Souza, Biratã Ribeiro Martins, Orlando de Paula Sobrinho, Antônio Inácio Pereira, João Urbano de Carvalho, Gabriel Reis Nogueira Oliveira, Dorival Delfino, Robson Machado Ferreira, Osvaldo Teixeira, Regina Teixeira e Elcio Pereira. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e acreditastes em vossa sabedoria dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos suplicamos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio de sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sal de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, as bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Gratidão mais uma vez. Hoje e sempre. Pessoal, é o seguinte, antes das psicografias, gostaria de dar um recadinho para vocês, que é sobre o jantar, que a gente vai fazer o jantar beneficente aqui da casa, tá bom? Todos vocês da internet estão convidados, vocês aqui. Esse jantar vai acontecer dia 14 de outubro, que é no sábado, tá? Tá chegando. O convite é R$60, que está incluso toda a comida do jantar, que vai ser servido aperitivos, o próprio jantar em si, vai ter bingo, vai ser muito divertido, vai ter música ao vivo, vai ter bingo, vai ser uma festa. Quem veio na festa junina e curtiu vai ser igual, se não for melhor, tá? Então a gente está convidando todo mundo a vir participar, é R$60 por pessoa, só não está incluso a bebida à parte, tá? Vai ser uma noite muito gostosa e a gente convida todos vocês para estar aqui com a gente dia 14, no sábado, a partir das 19h30, tá bom? É esse o recado que eu queria dar. Alexandra, com você. Isso mesmo. Só para complementar, gente, o recadinho do Wellington, pode trazer as crianças, que vai ter pula-pula para os meninos. Até 10 anos não paga nada, tá? E assim,
Vamos todos vocês que estão aí online, pessoal que está presente, vamos contribuir. Quem está aí, quem está presente no centro está vendo. O pedacinho que o Wellington tem que trabalhar às vezes para atender 60 pessoas, 80 pessoas, é muito pequeno. E esse jantar, gente, é para a gente melhorar a estrutura externa do fundo, colocar uma cobertura para que a gente possa atender mais pessoas. A gente não está tendo condição de atender por falta de espaço. Então, esse jantar é para realmente ajudar a casa. Então, que toque no coração de todos vocês e que a gente possa fazer um bonito trabalho. E pode ter certeza, vocês vão adorar, viu? Quem veio na festa junina e gostou, pode ter certeza, vai ser muito melhor. Um beijo para vocês. Ô, Wellington, terminei o desenho aqui, viu? Obrigada. Tá certo, Alexandre. Se quiser aproveitar que você já está falando, já mostrar para nós, ler para nós. Tá, peraí. Olha, tem um aqui que eu não ia ler, não. Porque exatamente o que eu escrevi foi o que você falou aí. Então, mas eu vou ler por consciência, para minha consciência não ficar pesada. Aí eu vou ler outra aqui primeiro também, peraí. É assim, cada dia que amanhece é uma página em branco que precisamos escrever. Desejamos que a alegria e a felicidade sejam nossos objetivos. Goste de você. Em vez de lastimar o que não tem, valorize o que você tem. Assim, você terá uma felicidade muito maior. A vida é perfeita. Não existe felicidades. Na vida perfeita, não existe apenas felicidade. Temos tristezas, não existe só entusiasmos. Temos decepções também. Fazem parte de nossa existência. Lutem para evoluir e agradeçam suas conquistas. Sejam felizes como são. Não se entregue ao desânimo. Estejam abertos para novas oportunidades e aventuras. As boas vibrações devem ser conquistadas dia a dia. Aí vem uma palavra assim para mim, entre chaves. Concentrem-se. Sejam positivos. Procure se divertir. Sem a pressão. Procure se divertir. Mesmo com a pressão que já existe no dia a dia de cada um. Abre-se para novos conceitos. Aceite mais as pessoas que vivem ao seu redor. Coisas tristes acontecem, mas não percam nunca as suas esperanças. Seres humanos sempre buscam mais, mas em vez disto, alegre-se e agradeça o que já conquistou. A felicidade se encontra nos pequenos atos, nos atos que nós mesmos construímos. Às vezes, ajudando ao colega, numa caridade ofertada, às vezes numa palavra de otimismo e às vezes até no silêncio, dando a oportunidade do outro se expor. Sejam humildes, sejam felizes. Agora eu vou te mostrar o desenho. Que lindo! Deu para ver um vaso cheio de muito rosa. lindo. Agora é uma flor para cada um que está aí, viu? Como eu não consegui contar quantos tinham aí, eu fiz um monte de florzinha aqui. Agora, a outra aqui, a outra, Wellington, não foi plágio, viu? Ao título, A Gota da Dor. Ela se encontra nos momentos difíceis que passamos, nas tristezas que passam, nas aflições e até nos momentos de abnegação. É a exposição do nosso ser interior. Irmãos, a tristeza está aí, em nossas vidas, em todos nós, faz parte da nossa evolução. Transformem essa gota de dor em uma gotinha de luz, de alegria, começando amando a ti mesmo. Não permita que as intempéries da vida te proste no caminho, elevando o seu padrão vibratório e a confiança na providência divina.
acreditando que mesmo nos momentos difíceis de dor, somos sempre amparados. Meus filhos, tudo passa, realmente passa. Quando passares por tempestades, lembre-se que temos o maior presente que nosso Pai nos deu, a eternidade, que nos proporciona a oportunidade de transformar todos os males em alegrias. Jesus, nosso protetor, cuida de ti. Acreditem, por maior que seja a dor, a gota de sua dor, transforme-as em gotas de luz, tirando o melhor proveito da situação. Aprendendo, abnegando-se e confiando no Pai maior, que sabe o tamanho da dor que podes carregar. Transforme suas lágrimas em lágrimas de paz, aceitação, piedade e compaixão de uma irmã da casa. Agora, olha o desenho. Peraí, tá aqui, ó. Que maravilhoso. Que lindo. Ah, que coisa, Nossa. hein? É uma moça Sim. chorando. Muito interessante. Pronto. Deu. Gratidão, Gente, Alexandre. Como você falou aí, semana passada, quem quiser a psicografia, semana passada teve uma pessoa que queria, mas eu não sei quem é. Aí depois você vai me passando os nomes, Wellington, que se for na quinta, eu já deixo no centro, tá? Obrigada. Beleza, qualquer um de vocês, pessoal, tanto da virtual que presencial quiser, sentir no coração que é para você aquela mensagem, se não for uma mensagem que é específica para alguém, pode pedir que a gente entrega, tá? Olha lá que lindo, gente. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. Vocês têm mensagem? Não, imagina colocar na moldura, né? Tá na moldura. Fala, Léo. Tá no leilão do jantar. Fazer um leilão é boa ideia, excelente ideia. Vai ter leilão de pintura psicografada na nossa festa. Boa ideia. Tá no quadro é Excelente. Gente, a vaidade. Vai para casa, é benfeitoria para casa. Fala, Léo. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo, porque eu tô sem óculos, então eu vou forçar um pouco a vista, viu? Então não reparem nesse detalhe. E também esse ângulo aqui, Wellington, não está muito favorável, mas vamos lá. Só para iniciar, a Pamela tá aí? Tá sim, tá aqui. Tá, tem uma para ela, eu vou ler, eu acho que é legal ler também, que é uma espécie de uma anamnese, achei tão legal. Mas vou começar com a do Aniceto. Frente aos desígnios. Extensa bibliografia espiritista abordou e ainda por muito alinhará a respeito do comportamento do ser humano diante das dificuldades. Crises econômicas seguidas por crescimentos superavitários denotaram o quão o conceito de estabilidade econômica é bastante arriscado para se afirmar por períodos longos. O ser humano vivenciou há pouco pandemia a qual reverenciou a escalada tecnológica, ao passo que arruinou indústrias e prestadores de serviços dependentes de aglomerações. Fato posto é que nunca, absolutamente nunca, a atividade econômica será impassível de riscos. Ora, tal raciocínio pode ser claramente amoldado ao viver humano. Diante de fase naturalmente tranquila, sem grandes sustos ou dificuldades, em átimo de segundo, tudo pode se modificar. Um pai, ao levar uma criança à escola, espera retornar para buscá-la. Mas, e se este for acometido por um infarto em momento meio? A instabilidade econômica e encarnatória balizam-se por princípios assemelhados. Lutam pela busca do equilíbrio a fim de evitar a inflação e a obsessão, respectivamente.
Entretanto, diante de fatos previsíveis ou imprevisíveis, tal calmaria momentânea pode se transformar em nascente terremoto, de tal sorte que, tanto na economia quanto na vida, aqueles mais equilibrados tendem a suportar melhor as intempéries. Diante disso, podemos afirmar categoricamente que não nos devemos nos preocupar com a imprevisibilidade do porvir, categorizado como ansiedade, e sim com as defesas as quais construímos em equilíbrio para suportar as dores ocasionadas pela vida. Ilustrativamente, citaremos o caso envolvendo o luto. É evidente que a saudade daquele que se descola do ventre carnal será deveras impactante para o familiar próximo. Entretanto, com conhecimento espiritualista, com entendimento do fim daquela missão, com credo na reencarnação, com entendimento que outros deveres os serão conjugados a partir de agora, tendemos a lutar contra nosso instinto egoístico de posse e, paulatinamente, a gratidão, aliada à saudade gostosa, ganham espaço em relação à revolta ou tristeza pela morte. O conhecimento filosófico, cultural, educacional, assistencial, espiritual representam importantes fontes às quais devemos nos consorciar diante de tempestades. Afinal, posso enfrentá-las sem ou com guarda-chuva. Isto dependerá de nosso conhecimento moral adquirido na fase de equilíbrio. Fiquem com Deus, exceto. Só tudo a ver com o nosso estudo de hoje, só tudo. Wellington, vou fazer a leitura aqui para nossa companheira Pamela, certo? Mas também pode servir para outros companheiros que aí estão. Companheira Pamela. Diante da crise nervosa, patologia relacionada à neurose psíquica, a equipe Laços Fraternos agiu em diferentes frentes a fim de evitar o acionamento de mais minas terrestres em campo minado mental. O primeiro passo baseou-se em acionar suporte emergencial a fim de bruscamente causar sonolência contínua em seu corpo físico. Para tal, acionamos o setor controle de crises, de maneira a desligá-la com o intuito sublime de, em momento posterior, buscarmos fontes energéticas para reanimá-la. Num segundo momento, criamos ao redor de suas correntes fluídicas, criamos ao redor de si correntes fluídicas dissipadoras de energia, a fim de não ocasionar outras crises do mesmo calibre ou de não repercutir essas projeções negativas em seus pares, especialmente o jovem mancebo que habita seu lar. Num terceiro momento, sucessivas intuições foram artificialmente alojadas em sua mente a fim de quebrar o gatilho da fixação mental. Mais disposta, recomendamos que faça tratamento por ao menos 2 semanas, a fim de que esteja em melhores condições na semana do jantar beneficente. Recomendamos igualmente, se desejar, nestas 2 semanas de tratamento, a estada na salinha de aconselhamento fraterno, a fim de revigorar os pensamentos e evoluir mentalmente. Dessa forma, auxiliará no tratamento e, ao mesmo tempo, conseguirá renovar-se mentalmente com um intuito curativo. Recomendamos a continuidade do tratamento na Terra, o estudo terapêutico hinduísta, as meditações contínuas e, claro, levar a água fluidificada ao trabalho. Para si, quando desejar esbravejar, ou para o outro, enquanto claramente alterado estiver. Já foi espiã em outros tempos.
saberá fazer com que o outro beba água sem saber. Agradeço a licença. Isaac Jacob e Espanhol. Que top, hein? Que massa, hein? Como a gente é amparado, né? E, para finalizar, o nosso amigo Trovador, né? Rapidamente aqui, por conta do horário. O Lucas está aí? Tá lá, tá. Ixi, então hoje vem psicografia a rodo. Então vamos lá. Então vamos lá. Quando a chuva vier, cobrimos-nos para evitar que nos molhemos. Quando a fome vier, alimentamo-nos de modo prazeroso a fim de que a hipoglicemia não desenvolveremos. Quando o paciente vier, acolhemos com dignidade para que possamos auxiliar o corpo coletivo com um pouco do que aprendemos. Quando o mal-estar vier, reconduzamos nossa fé para a pronta recuperação, a fim de que ao menos não atrapalhemos. Quando o jantar beneficente vier, aproveitem cada minuto com aquelas gostosuras, porque com a cobertura habilitada, a placa "O trabalho é árduo" será com certeza instalada. Silas, o Trovador. Show. Ou seja, a hora que tiver aqui pronto, o bicho vai pegar, né? Ô, Wellington, eu tô quase querendo... Pra gente que quando a cobertura estiver pronta, Wellington, o trabalho vai dobrar. Não, então, eu tô quase querendo já jogar isso para um projeto 2030, porque até lá a gente... Um abraço a todos aí. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Especialmente ao pessoal do híbrido, que eu quase nunca vejo, porque eu sempre estou aí na casa, e também aos nossos amigos encarnados e encarnados que estão aí na casa. Valeu, Léo. Obrigado, viu? Gratidão. Valeu. Quem quer vir? Vamos ver. A gente utiliza muito da nossa história, não para mostrar algo que sejamos melhor do que alguém ou pior que alguém, mas que possamos aprender com cada um, né? E não é porque a gente está aqui na casa, a gente é diferente, né? A gente passa pelo contrário. Jesus mesmo disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, quem está aqui é o que mais precisa de auxílio. Não é à toa que a gente está aqui na casa. É justamente as pessoas que foram espiões em outra vida. Então, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho crise de ansiedade, de depressão, né? A gente faz o estudo da Joana de Ângeles toda quarta-feira, não é à toa, que é sobre a trilha psicológica dela, né? Então, todo dia eu estou aqui para aprender. E estou no processo de aprendizado da psicografia e da psicofonia, até mesmo porque um pouco da ansiedade, da depressão é a mediunidade que não foi trabalhada, né? Tinha medo até do centro, não passava do outro lado com medo de espírito, uma coisa que isso ia alterar, mudar muita coisa. Então, a semana passada eu comecei a escrever alguma coisa, que até então os rabiscos eram operantes, né? Mas já que o Leonardo mandou essa mensagem, o amigo espiritual vem conversando comigo desde segunda, assim, mais próximo, porque realmente é um período muito difícil que eu estou passando. Esse ano já é a terceira vez que eu troco a medicação da ansiedade, e esse é o período mais difícil das três, né? Estou afastada do meu trabalho do dia a dia, né? Mas recebi mensagem também, para mim mesma, mas eu vou ler no intuito da gente aprender
e mostrar que é o esforço que é o mais importante, não é quem você vai se tornar, né? Começou a semana passada essa frase, mas permaneceu essa semana. Eu amo você, amigo espiritual, né? E aí ele continua. Hoje estava pensando em você e queria que cuidasse um pouco mais de seus pensamentos, minha irmã. Agora que você está mais alinhada com o conhecimento hindu, poderá aproveitar mais as orientações divinas. Como podes perceber, seu conhecimento auxiliará na sua trajetória, minha irmã. Contudo, terá que se acalmar para poder auxiliar melhor neste processo. Entretanto, podemos ver seu esforço de um amigo da casa. Eu não sei se a assinatura é dele mesmo, mas assinou Silas. Mais uma mensagem, né? Minha irmã, quero lhe agradecer pelo que tem feito por mim. Amanhã estarei presente aqui para auxiliar no tratamento. Contudo, se não estiver em condições, virá para receber o tratamento. Sabemos que é necessário tempo para você se restabelecer. Agradecemos o seu empenho para com a casa. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. De um amigo espiritual. Amém. E uma das mensagens de ontem foi justamente, acho que foi o Lucas que escreveu, do carinho que a gente tem um pelo outro aqui da casa, que não é à toa que a gente, né, que são os laços fraternos. Então, recebi uma mensagem também para uma amiga da casa, né? Olá, agora eu quero escrever sobre a nossa irmã Marcela. Ela está precisando de orações. Como é uma pessoa muito querida da casa, venho fazer essa solicitação. Que Jesus abençoe a todos vocês, de um irmão que a ama muito. Então, não sei por que a Marcela não veio hoje, eu não sei se ela está na live. Não, né? ela não tá. Então, que a gente possa fazer orações por ela também. Agora, esse de um outro espírito, que eu não sei, ela assinou, mas eu não sei para quem é. Então, se tiver alguém, se vocês souberem para quem é, tá? Se eu pudesse ajudar alguém, eu faria com todo o prazer. Mas eu estou em uma situação difícil agora. Venho pedir ajuda para minha mãe. Ela está sofrendo muito e vejo como ela está frágil. Então, peço a vocês para que possam auxiliá-la. Em nosso plano espiritual, não consigo ajudá-la. Por favor, orem por ela. Ela está sofrendo. De sua filha, Sofia. Se vocês souberem de alguém filha que já faleceu, Sofia, e que está fazendo oração pela mãe, tá? Eu vou deixar aqui a mensagem. Gratidão, Cláudia. Depois dá uma olhadinha nos cadernos, se tem algum... Boa noite. Maria Fernanda. Esta carta está sendo elaborada para lhe contar uma história importante que poderá modificar a sua vida se você achar conveniente. São palavras singelas, mas com um significado bem importante. Deus, a verdade suprema de todas as coisas, a nossa respiração e inspiração maior, a verdade que enobrece o homem em todos os sentidos, a fortaleza para as nossas aflições e dores, o suporte, a estrutura, o alicerce, pode chamar do que ele for, é a base de todas as coisas. Nosso Pai, já pensou nessa beleza? O Pai de todos, o Pai de toda a humanidade. Como é grande o seu amor, porque o amor de Pai é gigantesco. Então, minha filha, busque conhecer este Pai que te ama tanto. Não jogue fora um amor assim. Se esforce, pelo menos, para conhecê-lo antes de tirar conclusões precipitadas. Deus, sim, é Ele, o nosso Salvador.
Então, se deseja salvar, é preciso conhecê-lo. A partir do momento que conhecer alguém, o sentimento começa a brotar. Pode ser devagarinho, mas alguma coisa você irá sentir. Peço que leia algumas páginas do Evangelho. A primeira parte te contará muito sobre ele. Após, novas leituras irão lhe surgir e novas vontades irão nascer. Faça gentileza para seu Pai, busque conhecê-lo. Jesus, Maria de Nazaré e tantos outros irmãos irão te amparar e auxiliar nessa jornada. Do sempre, seu amigo do coração. Maria Fernanda. Se alguém conhecer também, Maria Fernanda, né? Isso aqui é uma mensagem. O título é As Flores do Jardim. Cante uma canção, cante uma lição, conte uma emoção, as cores do nosso coração, vibra com entonação. Flores de todas as cores, cores de todas as cores, envolve o nosso coração e nossos olhos de tanta beleza. Sinta a presença de Deus em todas as flores e cores. Sinta a presença de Deus em todos os sons e cheiros. Sinta a sua presença no Jardim das Flores. Aguinaldo. Outra mensagem, o título é Passos Firmes. Na jornada da vida, precisamos de passos firmes. Passos podem ser molhados, mas firmes, daqueles que deixam marca pelo caminho, daqueles que podem dar oportunidade para outra pessoa seguir e te acompanhar. Sinta a presença sinta a presença do sol batendo em seu rosto durante a caminhada na areia, o vento batendo e a brisa chegando. Sinta a água molhar os seus pés, a água simples, a água limpa os seus passos, mas novos poderão surgir se você continuar caminhando. Segue em frente, siga, até que você consiga encontrar companheiros que avançam à sua frente. Junte-se a eles para formar uma corrente linda de amor e luz, amparando a tantos que estão a seguir a sua caminhada e seus passos. Esta é a proposta. Todos que começam a caminhar passam a andar de passos firmes para dar exemplos a novos integrantes deste grande grupo do bem. Osvaldo, meu filho, este é um momento delicado para expor a você a verdade sobre a vida. Foram tantas informações que recebi que nem estava acreditando em tudo. Foi muito estranho chegar aqui e saber que as coisas não acabaram. Saber que a morte é uma palavra que simplesmente te passa de um lugar para outro, mas tudo continua. A tal da vida continua, como já tínhamos ouvido falar, é verdade. Continuou mesmo, porque estou aqui trabalhando. Isso mesmo. Continuo mesmo, porque estou aqui trabalhando. Isso de se dizer, agora vai descansar, foi bom. É mentira, porque descansar é uma coisa que não fazemos aqui. O trabalho parece que dobrou de tamanho, porque o tempo de sono é curto e o dia bem longo. Então, meu filho, tudo que fazemos desse lado tem consequências aqui e aí também. Tente resolver as suas perrengas aí para não ter
que resolver por aqui. Essa é uma verdade que precisava lhe contar. Estou caminhando e tentando a cada dia resolver o que é necessário e principalmente aprender o que fazer com isso. Deixo aqui essas breves palavras da sua mãe que continua lutando por você. Fique em paz, meu bem-querer. Alguém conhece Oswaldo? O Wellington. Só Oswaldo. Oi. Pedir para a Karina separar essas duas mensagens que tem nome, para a gente poder ler amanhã. O pessoal. Tá certo. Também olhar no caderno, né? Pode ser que tenha no caderno. Boa noite a todos. Não tem tamanho, não, velho. Esqueci de crescer. A caridade não é apenas servir um prato de comida a quem tem fome. É sabido que alimentar o corpo terreno é essencial para viver no planeta azul. Mas a verdadeira caridade tem que brotar do íntimo do ser de cada um e ser realizada com o coração repleto de alegria e de desejo de servir. Não se esqueçam de ouvir, acolher e amparar o irmão que sofre afogado nas amarguras da vida. Também a caridade, e de grande peso aos olhos do Pai Maior e de nosso Mestre Jesus, cada irmão acolhido e o coração deste, agasalhado pela luz da oração, é um irmão que recebestes a vossa caridade. E seguindo o vosso exemplo, também praticará esta máxima ensinada por Jesus, pois vós fostes o exemplo vivo para este irmão. Fiquem com Deus. Mentes adoecidas gritam por socorro e auxílio, e tantas vezes esses irmãos têm a porta fechada à sua cara. Pois o planeta, ainda impregnado pelo orgulho, vaidade, arrogância e soberba, não consegue enxergar nesses irmãos o próprio Cristo. As pessoas, na correria do cotidiano, não têm tempo sequer de enxergar o próprio familiar em sua casa. Irmãos, rasguem o véu da cegueira e comecem a ver a Deus nas pequenas coisas, e sobretudo no seu familiar e amigos, e todos que vivem à sua volta. E quando, enfim, você perceber que Deus está em tudo e o amor reinar plenamente sobre a terra, não haverá mais choro e ranger de dentes, e a paz prevalecerá para sempre. Inúmeros irmãos utilizam a tecnologia em favor de si próprio ou apenas fazem mau uso das mesmas. Ora, irmãos, os recursos a vós dispensados não são apenas para benefício próprio, mas para benefício do coletivo, auxiliando assim de maneira igualitária a evolução de todos os seres viventes. A inteligência, quando utilizada em favor de todos, traz acalento aos corações e ao espírito, pois quando utilizada de forma errônea, causa dor e sofrimento, não apenas dos outros, mas a si próprio. Sigam o exemplo de Jesus e ame o seu irmão como a si mesmo, e tudo à sua volta se tornará melhor, até mesmo as dificuldades se tornarão mais leves. Jesus os abençoe. Assim seja. Terminou? Terminou. Pessoal, então é isso. Gratidão a cada um de vocês mais uma vez. Jesus abençoe. Agradeço muito por estar aqui comigo mais uma vez. A gente se vê semana que vem, viu? Vamos com Deus.
Boa noite.